dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai resolver alguns limites, só para finalizar a parte de limites que nós deixamos na aula passada, porque na aula passada nós trabalhamos limites com simplesmente querendo mostrar que um limite não existe. A gente não fez nenhum caso que o limite existia, tá? Então deixa eu colocar alguns exemplos aqui para vocês, aí a gente inicia a outra parte do curso. Vamos lá. O caso desse limite aqui. Como é que a gente resolve esse tipo de limite? O que é que você tem que fazer aqui? Observa, o limite é uma função que é de duas variáveis, tá? Se é de duas variáveis, então você tem que ter x, y tendendo a um ponto do R2, tá? Aí, como é que eu resolvo esse limite? É só você pensar o seguinte, olha. Esse 3 aqui, o 3x, você pode enxergar. Pode esquecer o 3, pode esquecer essa parte aqui, pode olhar só para o x, tá bom? Esse x aí, você pode pensar assim, você pode pensar que está pegando um ponto x, y e levando para o x. Esse x é chamado de uma função projeção. É você pegar o ponto e saber qual é a abscissa desse ponto, tá? Essa função ela é uma função contínua, porque ela se identifica com as funções reais, tá bom? É só uma variável, tá? Como ela é uma função contínua, então o limite de uma função contínua é o valor da função avaliada no ponto. E a gente trabalhou com as funções contínuas, cheguei a definir para vocês. Então, para você calcular o limite, basta você pegar o x e substituir aqui, direto, tá? Da mesma coisa o y. O y é a função segunda projeção, é a projeção da ordenada. Então, basta você pegar o 2 e substituir aqui. Então, a forma de resolver esse limite é simplesmente 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. Então, 3 vezes 3 é 9, mais 8, isso aqui dá 17. Tá bom? Então, é direto, quando são coisas polinomiais, tá? Vamos supor agora que eu tenho um exemplo da seguinte forma. Limite de x, y. O xy vai para menos 1, 2 de 3x² y x mais y. Vamos ver esse limite. Observa. O ponto menos 1, 2 está no domínio dessa função? Tá, né? Está no domínio dessa função, porque você pode pegar o menos 1 e o 2, substituir aqui, não vai dar zero aqui embaixo. Só dá zero aqui embaixo se o x for igual a menos o y. Tá bom? Então, o domínio dessa função é todo R2 retirando o menos a identidade. Se você retira menos a identidade, dá certo o domínio. Então, esse cara não está no ponto que é uma bissetriz. Tá? Então, ótimo. Como não está, é só você pegar esse ponto, substituir aqui e acabou. Tá? Só você fazer 3 vezes menos 1 ao quadrado vezes 2 dividido por menos 1 mais 2. E você faz a conta, esse é o valor do limite. Tá? Não tem segredo. Agora vamos supor que você tenha um problema da seguinte forma. Limite de xy indo para 0π/4 de seno de 4x mais 2y. Aí como é que tu fazes esse tipo de problema? Olha o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que dentro do seno existe uma função de duas variáveis, tá? E quando você faz a conta aqui, isso aqui dá um número só, certo? Isso aqui dá um número. E o seno de um número também é um número. Então, no fundo, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Você está saindo do R2, tá? Você sai do R2 de um ponto xy e você está indo para a reta. Tá? Então, está pegando esse ponto e está levando para lá. Tá? E quando você chega aqui nessa reta,
você está chegando no ponto 4x mais 2y, tá? Você pega um xy aqui e leva no ponto 4x mais 2y, tá? E quando você chega aqui nesse ponto, você sai daqui e migra para lá, tá bom? Você sai de uma reta real e chega numa outra reta real. Então você pega os pontos desse tipo e transforma eles em um outro valor. O valor dele vai ser seno de 4x mais 2y. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma composição de função. Tá? Uma função composta. Então, essa função aqui, essa função é essa função aqui de dentro, tá? Que eu posso chamar ela de f de xy. Então, isso aqui é a tua função f. E essa que está fazendo isso aqui é a função seno. Tá? A função seno que está fazendo isso. Então, no fundo, o que está acontecendo aqui é uma composição. Se eu chamar esse seno aqui de g, é uma composição g bola f. Tá? Então, g bola f de xy. Isso aqui nada mais é do que g de f de xy. Tá? G bola f. Tá, peraí. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que sair desse ponto e chegar aqui, tá? O que tem que acontecer? Tem que acontecer o seguinte: o nosso sonho é pegar o limite e fazer com que esse limite entre aqui. Tá bom? Se for possível fazer isso, quando é que vocês lembram que o limite entra na função composta? Quando... Não é quando a função de dentro é contínua. Quando o quê? Quando é que você pega o limite e coloca aqui dentro? Lá em cálculo 1 a gente viu a função composta. Vai, quando é que é? Quando essa de fora é contínua no resultado desse limite aqui dentro. Então, o que é que tu faz primeiro? Tu primeiro verifica se esse limite aqui dentro, se ele existe. Se esse limite existe, aí você verifica, essa função é contínua nesse resultado? Aí se for, acabou o negócio. Então, o que tem que fazer aqui vai ficar assim, vai ficar limite, vai pegar o seno, esse limite vai entrar, limite de xy indo para 0 π sobre 4 de 4x mais 2y. Aí você vê, claro que esse limite aqui existe, né? Porque é polinômio, tá bom? Então, isso aqui dá 0. Substituindo esse aqui vai dar π sobre 2. Vai ficar seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 a gente sabe que é 1. Então, esse limite dá 1. Tá bom? Então, é assim que se faz. Agora, outros casos que podem acontecer é o seguinte. Um outro exemplo, limite de xy indo para 0, 0 de x² y, x² mais y². Suponha esse. Aí como é que tu fazes esse? Esse aqui é um caso muito semelhante que a gente faz lá no cálculo 1, tá? Esse caso aqui você olha para isso e observa o seguinte, que você pode escrever assim, ó, y vezes x² sobre x² mais y². Então você tem aqui uma função e você tem aqui também uma função, tá? Que elas estão se multiplicando. Então tu tens um limite de um produto. Vamos analisar esse produto aqui, ó. Nota que esse, se o y vai para 0, então isso aqui vai dar 0. Tudo bem? Então, eu vou usar a intuição do que eu tenho lá no cálculo 1. No cálculo 1, se eu tenho uma indo para 0 e a outra sendo limitada, então o limite dá 0. Tá? Então, vamos tentar mostrar que isso aqui é limitado. Observa. O x²
x² sempre é maior ou igual que zero. Tá? Agora, o x², ele é menor ou igual que x² mais uma coisa que é maior ou igual que zero. Certo? Vamos pensar o seguinte. Se esse cara é maior ou igual que esse, se eu inverter esse e inverter esse, inverter no sentido multiplicativo, esse aqui está x², vou colocar 1 sobre x². Esse aqui está x² mais y². Vou escrever 1 sobre x² mais y². Qual dos dois vai ficar maior? Qual vai ficar maior? Esse aqui vai ficar maior. Tá? Então, a consequência disso aqui é o seguinte, vai ficar 0 é menor ou igual que 1 sobre x² mais y². Isso é menor ou igual que esse cara, 1 sobre x². Tá bom? Só que esse x² aqui, ó, como eu já coloquei ele aqui embaixo, eu já estou assumindo que ele não é zero. Beleza? Então, vou multiplicar tudo isso por x². Vai ficar 0 menor ou igual x² sobre x² mais y². Isso vai ficar menor ou igual que 1. Tá bom? Multipliquei tudo por x². O que foi que eu acabei de mostrar para vocês? Que esse quociente aqui é um quociente que está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, é limitado. Tá? Então, logo, x² sobre x² mais y² é uma função limitada. E aqui também vai existir o caso de que, se você tem uma função limitada e a outra vai para zero, o limite do produto dá zero. Tá bom? Então, esses são os casos que você vai ver de limite, dos limites que existem. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para a aula de hoje. E a prova, hein? O que foi o sorrisinho? Aí? Como foi a prova? Qual era a primeira questão? Vai, qual era a primeira? Não era o comprimento da curva a primeira? Acertaram? Eu coloquei 2 curvas lá para vocês. Todas as 2 faces, né? Acertaram? Comprimento da curva, o que tinha que fazer? Pegava a função vetorial, deriva a função vetorial, calcula a integral da norma desse vetor da função vetorial, né? E integrava fácil, né? A integral não era fácil? Integral de uma variável, integral fácil. Tá? Qual era a segunda? Desenhar o domínio. Poxa, vocês fizeram aqui. Fizeram as 2, fizeram? Era para resolver só uma? Não era só uma? Nem chegou o Natal ainda, era só uma. E qual era a última? Onde a função não era contínua, né? Tinha que desenhar a região que a função não era contínua. E aí? Era uma circunferência. A gente fez uma semelhante aqui na sala, né? Então pronto. Então todo mundo fechou a prova. Todo mundo fechou a prova. Vamos lá. Gostaria de dizer que eu elaborei a prova de vocês de sexta-feira, elaborei sábado à noite. E resolvi ela domingo às 6 horas da manhã. Eu posso dizer para vocês que ela está um presente. Presente de Natal para vocês, porque é 19 de dezembro, né? Infelizmente a gente não pode fazer a prova no dia do Natal, né? Então a gente vai fazer dia 19 de dezembro, né? Que já será marcante para todos vocês, tá? Então a prova de vocês, a primeira questão tem 5 itens.
Tem 5 itens. A segunda questão, não lembro. A terceira também não lembro. Não, tem uma que é de EDP. Ah, revisar, vai trazer na quarta? Não, eu trago na sexta para vocês. Vamos lá. Então, vamos tentar entender do que se trata. Essa coisinha aqui, tá? Observem. Nós vamos pegar as ideias de cálculo 1 para entender o que são derivadas parciais, tá? Então, eu vou tentar fazer um desenho aqui para que vocês possam tentar enxergar qual é o intuito dessa aula de hoje. Olha, suponha que isso aqui seja o gráfico, tá? De uma função de 2 variáveis, tá bom? Então eu vou colocar aqui os eixos coordenados. Tá bom? Deixa eu passar um pouquinho mais para cá. Vou puxar mais um pouquinho para cá, para cá. Suponha que o gráfico tá aí. Tá bom? Existe uma certa região. Esse aqui é o nosso X, esse aqui é o nosso Y, esse aqui é o nosso Z. Tá bom? Eu vou pegar um ponto bem aqui. Esse pontinho bem aí, tá? Esse pontinho P, esse ponto P, ele tem a imagem aqui em cima, tá? Tá por aqui assim a imagem dele, tá bom? Esse ponto P, tá? Tá aqui a imagem dele. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar nessa reta bem aqui, ó. Nessa reta, tá? Essa reta aqui, ela é paralela ao eixo X, tá bom? Então, o ponto P, ele é x0, y0. Então, essa reta aqui, essa reta eu posso dizer que ela está passando aqui nesse ponto, que é o ponto y0, né? Tá? É y igual a y0 essa reta. Tá bom? Se eu pensar só no plano xy, tá? Porque y igual a y0 no R3 não é uma reta, ela é um plano, né? Tá? Então, y igual a y0, pensando só no plano xy, é essa reta aqui. Quando eu pegar essa reta, como eu estou considerando que essa reta faz parte do domínio dessa função, então essa reta, cada ponto daqui tem uma imagem no gráfico. Cada ponto tem uma imagem. Tudo bem? Só que esse gráfico aqui, ele é meio... Ele faz esses contornos assim, tá? Então, eu vou supor aqui que essa aqui é a imagem. Tá bom? Formou essa curva aqui, ó. Tá? Essa reta, a imagem dela é exatamente essa curva aqui, no gráfico. Então, vamos parar e pensar o seguinte, olha. Então, quer dizer que eu poderia ter pensado em cortar esse espaço por esse plano y igual a y0. Tudo bem? Poderia ter pensado em cortar assim. Cortando aqui, então, essa curva, ela é uma curva que está em um plano, certo? Ela está em um plano. Então, eu vou pegar esse plano e vou colocar ele aqui. Imagina que esse aqui é o plano, tá? Aí, vou pegar essa curva e vou trazer para cá. Imagina que essa aqui é essa curva, tá bom? E eu estou levando junto
eu estou levando junto o seguinte. O y ele está fixado, que ele é y0, certo? Então eu vou levar junto uma cópia do eixo x. Eu vou pegar esse eixo x e vou colocar ele bem aqui. Tudo bem? Então eu vou trazer uma cópia para cá do eixo x. Suponha que essa cópia do eixo x aqui, tá bom? Esse aqui seja a cópia do eixo x. E vou levar também uma cópia do eixo y para lá. Suponha que eu vou colocar bem aqui, ó, o eixo y, tá? Aqui, aí eu pego o eixo x e coloco bem aqui assim, ó. Tá? Aí eu vou pegar a cópia do eixo z bem aqui assim. Suponha que essa aqui é a cópia do eixo z. Tudo bem? Então você está vendo o quê? Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo z, tá? Como no plano cartesiano, lá do cálculo 1, chamar de x e y é mera formalidade, você pode chamar de xz, u, v, tanto faz, tá? Então, eu posso enxergar essa curva como sendo o gráfico de uma função lá do cálculo 1. Tudo bem? Então, eu posso enxergar como sendo assim, ó, z, o z como sendo uma coisa que depende de x. Tá? O z é uma coisa que depende do x. Agora, se esse aqui, se essa reta for o meu eixo x, então o ponto está bem aqui, ó, o ponto P. O x0 está bem aqui, tá? Esse tamanho aqui seria o x0, certo? Então eu vou pegar aqui o tamanho x0. Tamanho aqui x0. E ele vai me dar aqui essa imagem, que é o z0. Tá? Esse z0 é isso aqui. É eu pegar isso aqui e projetar para cá. Tudo bem? Estão acompanhando até aí? Tá? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Olha. Então, se isso aqui é uma função f, então o que é que nós temos? É uma função que ela sai de R2 e vai para a reta. Então ela pega pontos x, y e leva em f de x, y. Tá? O que eu estou querendo fazer é o seguinte, estamos fixando y. Tá? Estou fixando y. Eu deixei o y parado. Se eu deixei o y parado, então eu tive a oportunidade de pegar um plano aqui, aí eu peguei esse plano, trouxe para cá. Quando eu trouxe esse plano para cá, então essa função agora é uma função que depende de qual variável? Qual variável? X. O y está fixado. Deu para entender? Então essa é uma função aqui que está em R2. Tá? Ele não depende mais do y, porque eu fixei o y no y0. Tá? Então eu posso enxergar agora, o seguinte, que fixando y, então temos a seguinte função. É uma função que ela é, eu vou chamar de h. Uma função h de x. Essa h de x, ela é quem? Ela é f de x, y0. Porque o y0 está fixado. Como está fixado, então ela é uma função só de uma variável. Beleza? Aí eu posso pensar assim, bem, é uma função de uma variável. A função de uma variável eu sei derivar. Como é que eu derivo a função de uma variável? Então, a derivada de uma função de uma variável, ela é o seguinte, ela é limite, mas h não é legal porque eu vou precisar fazer h aqui. Vamos colocar aqui a função j. Tá? É limite de h indo para zero, de j de x mais h, menos j de x sobre h. Não é assim que a gente faz a derivada lá do cálculo 1? É assim, né? Muito bem. Agora, o que é j de x mais h?
Se eu chamei j de x igual a isso, então vamos pegar aqui, ó. Então isso aqui vai ser o seguinte, vai ser igual limite de h indo para 0, j de x mais h. J de x é f de x, y0. Então isso aqui é f de x mais h, y0. Ficou claro? Tá? Isso que é j de x mais h. Tá? Então isso aqui vai ficar agora menos... Quem é j de x? J de x é f de x, y0. Dividido por h. Tudo bem? Então, olha o que foi que eu fiz. Então, eu pensei o que seria a derivada dessa função de uma variável. Mas, olha, essa função de uma variável, ela nada mais é do que a função inicial que é de duas variáveis, só que eu estou fixando uma das variáveis. Deu para entender? Eu quero caminhar só em uma direção, só na direção x. Eu só quero percorrer esse segmento aqui, ó, amarelo. Eu quero saber como está variando a minha função só em uma direção, na direção do eixo x. Então, no fundo, o que eu quero é a taxa de variação com relação a uma única variável. Eu não quero em relação a todas as variáveis ao mesmo tempo. Beleza? Então, o que nós acabamos de definir aqui é o seguinte. O que estamos definindo... é a taxa de variação de uma função de duas variáveis em direção... Não. É na direção de uma única variável. Vou colocar aqui entre aspas, tá? Na direção de uma única variável. Tá bom? Então, eu só quero saber o que acontece na direção do eixo x. Só isso. Chamamos a isso de derivada parcial de f com relação à variável x. E a notação vai ser o seguinte. Então, é a função f, né? Então, eu poderia fazer assim. F, vou colocar aqui embaixo um índice x, tá? xy, isso aqui é limite de h indo para 0, da f de x mais h, y menos f de xy sobre h. Essa é a derivada parcial da f com relação à variável x. Tá? Você pode escrever assim. Outra forma de você escrever. Você pode escrever derivada parcial da f em relação à variável x. Tá bom? Não é mais aquele d lá que a gente colocava. Tá bom? É esse símbolo que a gente coloca. xy, que é a mesma coisa que isso. Essa vai ser a notação que nós mais iremos utilizar. Tá ok? Então você pode utilizar tanto essa, em alguns livros vão utilizar muito essa, principalmente livros de equações diferenciais, vai utilizar mais essa e pouco essa. Os cálculos usam mais essa notação aqui. Tudo bem? Então, essa é a definição de derivada parcial em relação à variável x. Agora me diz uma coisa. Se tu queres, então, definir a derivada parcial em relação a y, como é que você vai fazer? Como seria a definição? Derivando em relação a y, como que vai ficar? Limite
de h indo para zero, do quê? Vai. F de x, vírgula, y mais h, porque agora tu estás fixando o x, menos f de x, y, sobre h. A variação está sendo em y. Tudo bem? Então, essa é a derivada parcial com relação a y. Tá? Vamos voltar agora no que nós estamos fazendo, então, aqui, nesse desenho. O que no fundo, a gente quer? Olha, quando nós viemos para essa parte, então, nós estávamos pensando em uma coisa de uma variável só. Tá? O que a derivada me dá? Em cálculo 1. Taxa de variação. O que mais? Ele me fala sobre o coeficiente angular da reta tangente, certo? Então, quer dizer que nesse ponto aí, se eu quiser pensar em reta tangente, então quem me dá essa informação é a derivada, certo? Então, nesse ponto aqui, o coeficiente angular dessa reta tangente é a derivada da função nesse ponto, x0. Agora, pega esse desenho, então, já que isso aqui é um corte dessa coisa 3D aqui, então nós temos que pegar isso e trazer isso para cá. Então, significa que, nesse ponto, a derivada parcial com relação a x é o quê? Derivada parcial com relação a x, nesse ponto, é o quê? Vai, olha lá. Essa aqui é a visão no plano. Essa curva amarela que você está vendo aqui é a mesma curva que você está vendo aqui. Beleza? Quando você deriva isso no plano, a informação no x0, a derivada no x0 é o coeficiente angular da reta tangente, certo? Isso aqui não é um corte da região do R3? Então, pega esse corte e coloca aqui agora. Quando você colocar isso aqui, vamos lá. Essa curva, está aqui ela. E nesse ponto rosa aqui, o que vai acontecer? Então, aqui vai surgir uma reta tangente. Deu para entender? É essa reta tangente aqui. Essa reta tangente que eu estou dando aqui para vocês, é essa reta tangente aqui, ó. Então, a derivada parcial da função com relação a x no ponto x0, y0, essa derivada parcial, quando eu estou lá no cálculo 1, ele é o quê? É o coeficiente angular da reta tangente. Quando eu estou em cálculo 2, ele também é o coeficiente angular da reta tangente, só que essa reta tangente aqui, que ela está exatamente acima dessa reta que eu passei aqui. Essa reta tangente, se você projetar, ela dá certinho em cima disso aqui. Tudo bem? Tá? É como se isso aqui fosse a sombra dessa reta tangente. Tá? Ela é paralela a esse eixo. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Então, isso é variação em x. Então, se eu tiver variação em y, tenta imaginar comigo, porque eu acho que vai sujar demais o quadro. Variar em y. Então, quer dizer que eu vou fixar o x0 aqui, ó. Não vou mexer com o x0. Eu vou variar só em y. Então, eu vou pegar uma coisa assim. Tá? Eu vou pegar essa reta aqui. Quando eu pegar essa reta, se essa reta está no domínio da função, ela vai ter uma imagem no gráfico, não vai? Então, vai dar uma curva no gráfico, certo? Ela vai ter que passar por esse ponto, porque olha lá, não é um ponto de interseção? Vai ter que passar por esse ponto aqui. Então, imagina que a curva que surgiu é uma coisa assim. Tudo bem? Então, essa aí é a curva que surge no espaço. Essa curva é a imagem dessa reta. Certo? Então, se eu derivar com relação a y
nesse ponto x0, y0, o que é que vai aparecer? Ele vai ser exatamente o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa curva nesse ponto. Ficou claro? Tá? Então vai surgir uma reta bem aqui, ó. Tudo bem? Tá? Então, olha, apesar de você estar olhando essas coisas aqui inclinadas, você tem que ter a habilidade de enxergar que isso aqui ele está virado para você e que se você olhasse de cima, você enxergaria aqui um ângulo de 90 graus. Tudo bem? E quando você olha para essas duas curvas, essa curva azul, essa curva amarela, você olha por cima do gráfico. Se você olhar por cima do gráfico, quando você olhar para as retas tangentes dessas curvas, adivinha o que é que você vai enxergar dessas retas tangentes? Um ângulo de 90 graus. Tá bom? Tá parecendo inclinado aqui o negócio, mas é devido à perspectiva. Tá? Mas essas derivadas parciais vão nos ajudar a pensar no plano tangente nesse ponto. Ok? É isso que elas vão nos ajudar a pensar, tá? Deu para entender mais ou menos agora o que é uma derivada parcial? Então, é assim. Eu estou falando só a função de duas variáveis, tá? Que é o que a gente consegue desenhar. O que é que eu faço? Eu fixo uma das variáveis e só penso na outra. E quero saber como que a função está variando em cima dessa outra. Agora, essa que eu variei, eu fixo. E vario a qual tinha fixado. E me pergunto, como que a função está variando ao longo dessa outra variável? Essas variações são chamadas de derivadas parciais. Beleza? Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Vamos ver em termos de definição, então. Vamos ver se a gente sabe fazer conta, né? Vamos pegar aqui umas contas. Então, eu vou te dar aqui uma função. F de xy igual a x² y. Eu peço para você calcular para mim a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Eu quero essas derivadas pela definição. Como é que eu vou fazer? Tá? Lembra quando a gente apresentou para vocês o que era uma derivada lá em cálculo 1? A gente não fez pela definição? Logo os exemplos iniciais e depois a gente pegou os macetes como é que se resolve as coisas, tá? Vamos fazer pela definição. Então, o que é isso aqui, ó? Derivada parcial de f com relação a x no ponto xy. O que é isso? Isso aqui é limite com h indo para zero da função variando no x, então é f de x mais h, y menos f de xy sobre h. Tá? Então isso aqui é igual, limite de h indo para zero. O que é f de x mais h, y? Eu tenho que pegar esse ponto e substituir na função. Tá? Então, onde está x, eu vou colocar x mais h. Então vai ficar assim, ó. X mais h, mais h ao quadrado, y, menos a função, que é x² y. Isso tudo sobre h. Tá ok? Tudo bem? Muito bem. Então, isso aqui é igual limite de h indo para zero. Olha, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que x² mais 2xh mais h² vezes o y menos x² y sobre h. Tu deves estar um pouco agoniado aí, pensando o seguinte: mas professor, tem um negócio estranho aqui. Porque eu estou vendo aqui a variável x, eu estou vendo aqui a variável y, mas esse limite tá parecendo um limite lá do cálculo 1. Ah, não está estranho?
Tá estranho isso? Mas o que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem que eu só estou variando a primeira variável. A segunda é uma coisa que está fixada. Se ela está fixada, então eu enxergo essa função como sendo uma função de uma variável só. Deu para entender? O y está lá, mas ele é visto como uma constante. Beleza? Muito bem, então isso aqui, continuo. Isso aqui é igual, limite de h indo para zero. Olha, x² y mais 2xhy mais h² y menos x² y dividido por h. Agora, olha, você vai cancelar aqui, ó. Tá bom? Olha, você pode colocar o h em evidência, né? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar igual, limite de h indo para zero. Vou colocar agora o h em evidência. Vai ficar h vezes 2xy mais hy sobre h. Tá ok? Cancelo agora o h e aplico o limite. Quando o h for para zero, aqui vai ficar 2xy. E aqui vai para zero. Tudo bem? Então, o que isso significa? Que a derivada parcial de f com relação a x no ponto xy dessa função é 2xy. Essa é a derivada parcial. Ok? Vamos fazer a derivada parcial com relação a y agora. Olha, derivada parcial de f com relação a y, no ponto xy. Isso é igual a limite de h indo para zero da f. O que é que eu faço agora? Quem é que eu vou fixar? Eu fixo x e vou variar o y. Então vai ficar x, eu tenho que enxergar o x como uma constante, e vou variar o y mais h, menos f de xy, isso sobre h. Isso aqui vai ficar igual a limite de h indo para zero, f de x, y mais h. A função está lá, ó, é x² mais y. Então vai ficar x², na verdade, x² y, não mais, né? Vezes y mais h. Menos a função que é x² y. Sobre h. Fica limite de h indo para zero. Distribui aqui, vai ficar x² y mais x² h menos x² y sobre h. Olha, vai cancelar aqui. Cancela h com h. Vai ficar só x². Quando o limite, quando h vai para zero, só está x², vai dar o próprio x², não é? Então, conclusão que a gente chega é que a derivada parcial de f com relação a y no ponto xy é x². Tá bom? Mas olha, por que eu fiz essas contas? Porque é divertido. Porque é fácil. É aquela coisa lá do cálculo, né? Quando é polinômio, a gente demonstra. Se for outra função mais difícil, a gente não demonstra. A gente diz, é isso aí. Tá? Vamos pensar. Olha, essa função. Se eu considero o y fixado, então o y está constante, esquece ele aqui. Isso aqui não é a função quadrática? Você já sabe derivar a função quadrática? Pela definição é muito fácil, eu acabei de fazer. Certo? Agora, se eu fixo o x, olha, isso aqui é um número, né? Sobrou quem? Não sobrou o y? O y é uma função de identidade. Derivar a função de identidade é moleza. Eu acabei de fazer. Né? Então, é esse comportamento que tu tens que ter. Tu vais olhar para as funções, tu vai fixar uma das variáveis e vai derivar a outra.
Então quer dizer que eu não preciso ficar fazendo essas contas? Se você quiser, você faz, mas não é necessário. Porque o método prático é o seguinte, é você pegar a função f de x e y, que é x quadrado y, o que é a derivada disso com relação a x no ponto x, y. Bem, eu quero derivar a função com relação a x, então eu tenho que olhar isso aqui e derivar com relação a x. Então eu tenho que enxergar y como uma constante. Se o y é constante, eu tenho que derivar esse cara aqui, Quanto é a derivada do x quadrado? Quanto é que é? 2x. Então vai ficar 2x y, já que o y é uma constante. Que foi o que a gente descobriu aqui. Beleza? Então eu primeiro exibi para vocês que a definição vai dar isso. E a forma como você tem que enxergar é a mesma história. Precisa de uma linha para resolver. Tá? Então, derivada parcial de f com relação a y no ponto x, y. Vamos lá. Agora, com relação a y, então eu tenho que enxergar x como uma constante. Então eu enxergo esse cara como constante. Quanto é a derivada de y? Derivada de y é 1. Então vai ficar x quadrado vezes 1, que é x quadrado. Foi o que nós fizemos. Por isso que a primeira questão da prova são 5 itens, porque não tem graça, era para ser 50. Porque tu só tem uma linha para fazer. Não é fácil demais? É fácil demais, é fácil demais. E agora? Já estão mais tranquilos agora com relação a esse desenho? Por quê? O que é que tu vais fazer? Por mais complexo que pareça ser, no fundo, você só tem que pegar a função e derivar com relação a uma variável e pensar, essa derivada vai me dar uma das direções lá em cima. Pega a outra função e deriva com relação... Aliás, pega a mesma função e deriva com relação a outra variável e ele vai me dar uma outra direção lá em cima. Tudo bem? Agora vamos pensar aqui, vamos enxergar um pouco mais lá na frente. Se eu enxergar a derivada como um vetor, se eu enxergar a outra derivada como um outro vetor, agora você tem dois vetores que são linearmente independentes, então você pode fazer o que com eles? Uma operação entre vetores, o que é que se faz? Produto vetorial. O produto vetorial ele te dá origem ao quê? A um terceiro vetor. Qual é a relação desse terceiro vetor com esses dois? Ele é ortogonal aos dois. Então quer dizer que tu vais construir um vetor aí que é ortogonal a esses caras. O que é que um vetor ortogonal me ajuda? Outra coisa. O que um vetor ortogonal me lembra o quê? Plano. Para você determinar um plano, você só precisa de um ponto e um vetor ortogonal. Acho que foi nossa terceira aula, segunda aula. Então, se você tem um ponto e um vetor ortogonal, você tem um plano. Beleza? Então, para nós determinarmos o plano tangente ao gráfico da função, a gente só precisa desse vetor ortogonal, porque o ponto eu já tenho. Beleza? Então, é muito provável que a gente olhe para as derivadas parciais e pense no produto vetorial entre elas para descobrir qual seria o plano. Porque no R3, a gente não quer as retas tangentes. A gente quer o plano tangente. Não é legal? É legal, legal. Vamos pensar então no plano tangente. Então quer dizer que se você tem as superfícies e você pensa no plano tangente, se o gráfico estiver sempre abaixo do plano tangente, ali naquela região
O que é que você pode dizer sobre esse ponto? Onde está o plano tangente? Ele é um ponto de máximo, né? Se o gráfico estiver sempre acima, o que é que você vai dizer? Ele é um ponto de mínimo. Opa, tem coisa surgindo aí, né? A gente já está começando a vislumbrar algumas coisinhas aí. Lá no cálculo 1, o que era que nós fazíamos? Por exemplo, você pegava assim, né? Reta tangente. Se está tudo abaixo, a gente pensava em... No que era que a gente pensava? A gente pensava em concavidade. Não era? Não era em concavidade? Só que se por acaso a reta tangente aqui, se essa reta tangente aqui, se ela fosse horizontal, a gente pensava em pontos de máximos e mínimos. Então a gente tem que pensar qual deve ser a inclinação desse plano tangente para que a gente também pense em máximos e mínimos. Tá bom? Porque não pode ser inclinação qualquer, né? Porque se ele estiver muito inclinado assim, o gráfico pode estar todo abaixo dele, mas no ponto de toque, ter outros pontos aqui para cima que estejam mais alto que ele, né? Então não vai ser ponto de máximo, vai depender da inclinação desse plano, tá bom? Mas a gente vai pensar nessas coisinhas mais lá na frente. Mas vão logo degustando essas coisas. Vamos lá, vamos fazer exemplos que é o que interessa para vocês. Vamos lá, f de xy igual a x à quarta mais 5x y cubo. Como sempre, a gente começa com os exemplos triviais, né? Derivada dessa função com relação à variável x. Como é que a gente faz? Vai. Qual é a derivada dessa função com relação à variável x? Derivada parcial. Diz para mim. Tem que derivar primeiro esse, né? Dá quanto? 4x ao cubo. Mais... Quanto é a derivada desse? 5y ao cubo. Porque a derivada de x é 1, certo? Você está derivando em relação a x. Aí é uma linha. Derivada parcial de f com relação a y no ponto xy é quanto? Quanto é a derivada desse? 0. Vai colocar? Não, né? Deixa. Vai colocar o mais? Também não, não inventa. E esse aqui? 15 x y ao quadrado. Acabou. Não é bonitinho? É bonitinho, não tem nem graça, né? Vamos avançar. Vamos avançar. Exemplo 2. G de xy igual a x ao cubo seno de y. Qual é a derivada parcial com relação a x? Então, derivada parcial de g com relação a x, xy é... Quanto é que é? 3x ao quadrado seno de y. Muito bem. Agora, a derivada parcial de g com relação a y. Quanto é que é? X ao cubo cosseno de y. Acabou. Tá bom? Beleza. Muito bem. Aumentando de nível. G, x, t e x, t. Vai. Derivada parcial de g com relação a x no ponto xy. Opa, xt. Quanto é que é? Vai. Derivar exponencial, todo mundo sabe. Vai ficar o quê? T é elevado a xt. Não é isso?
Quero derivar em relação a x, tá bom? A derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do que tem lá em cima. Eu estou derivando com relação a x. Quando eu derivar isso aqui com relação a x, a derivada de x é 1. Vai sobrar só o t. Por isso que apareceu esse t aqui. Tá bom? Muito bem. Agora, se fosse derivada parcial de g com relação a t, em xt, dá o quê? X e elevado a xt. Mesma história. Derivar isso aqui com relação a x. Derivada exponencial é ela mesma, vezes a derivada de quem está aqui dentro. Ó. Derivada disso com relação a t, dá 1, sobra só o x. Por isso que está esse x aqui. Tudo bem? Muito bem. Bora ver se vocês estão afiados. A próxima, 4. f de xy é igual a x elevado a y. Vai. Derivada parcial com relação a x. Bora com a dificuldade. Oi? Bora. Derivada parcial com relação a x. Como é que é? Quase. É invertido. Então, derivada parcial de f com relação a x, xy é o quê? Olha, não é x que é variável? Então, tu tem que enxergar y como uma constante, certo? Então, isso aqui é semelhante a um polinômio. Não é isso? Então, o y vem para frente, não é isso? X, aí o y subtrai uma unidade. Não é assim? Tá bom? Muito bem. Agora, se fosse derivada parcial de f com relação a y, dá o quê? Dá o quê? X elevado a y. Como é que é o negócio? Fala você. Y neperiano de x? Tá faltando um negócio. Perfeito. Então, olha, você tem que enxergar isso aqui como uma função exponencial. Certo? Tem que enxergar o x constante. Só que a função exponencial, como é que deriva a função exponencial? Derivada da função exponencial é ela mesma, vezes do logaritmo natural da base. Eu não sei quem é essa base, tá? Então, isso aqui vai ficar x elevado a y vezes o logaritmo natural de x. Eu vou assumir que esse x é um número positivo aí, tá bom? Porque se ele fosse um número negativo, nós teríamos alguns problemas aí de definição da função, tá? Tudo bem? Ficou claro? Cuidado com esses detalhes, tá? Vamos para o próximo. Próximo exemplo. Exemplo 5. f de xy igual logaritmo natural de x mais y quadrado. Como é que fica a derivada parcial de f com relação a x no ponto xy? Como é que fica? Vai. 1 sobre x mais y quadrado. Como é a derivada do logaritmo? Só você lembrar, olha, logaritmo. Se tu tem logaritmo de uma função f, aí tu queres derivar isso. Como é que deriva isso? Isso aqui é a derivada dessa função dividido por essa função, não é isso? Não é essa a derivada do logaritmo? Então, tu tem que derivar essa função, só que você está derivando em relação a x. Derivar isso em relação a x, derivada de x é 1. Derivada desse cara é 0. Vai ficar 1
dividido por essa função. Tá bom? Essa é a derivada do logaritmo. Tá bom? Agora, a derivada de f com relação a y. Quanto é a derivada dessa função com relação a y? É a derivada dessa função com relação a y, que dá 2y dividido pela função x mais y². Muito bem. Tá ficando mais divertido agora? Tá melhorando? Tava muito sem graça no início, né? Vai melhorar. Calma, calma, calma que tá melhorando. O curso de cálculo 2 está ficando mais interessante. E se fosse isso aqui? F de xy igual x ao cubo mais x² y ao cubo menos 2y² e aparecesse assim para você, ó. Calcula isso aqui para mim. Se aparecesse isso aí para você, calcula isso aí, como é que fica? Deixa lá o quadro lá, por favor. Se fosse isso, tá aí a função, aí aparece essa escrita para você. O que isso aqui significa? O que é isso? Eu tenho que derivar a função f com relação à variável x. Depois que eu fizer isso, eu tenho que substituir o ponto 2, 1. Tudo bem? Da mesma forma aqui, derivo com relação a y e substituo no ponto 2, 1. Tá? Vamos primeiro derivar com relação a x e com relação a y. Então, f x... Nota que eu já mudei a notação, não estou colocando mais o parcial lá, tá? Então, aqui vai ficar o quê? Como é a derivada? 3x² mais 2x y ao cubo, certo? Não tem mais nada, certo? Porque é com relação a x, isso aqui vai dar 0, tá? Pronto. Vamos derivar agora com relação a y. Derivando esse com relação a y, como fica? Isso aqui dá 0. E esse aqui? 3x² y² menos 4y. Tá? Agora você substitui o ponto. Então a derivada parcial no ponto 2, 1, ele é o quê? O x é 2, o y é 1. Substitui aqui. 3 vezes 2² mais 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo. 4 dá 12. Aqui dá 4, vai dar 16, tá? Derivada parcial com relação a y no ponto 2, 1, dá o quê? Dá 3 vezes 2² vezes 1² menos 4 vezes 1. Isso aqui dá 4, 12 menos 4, 8, né? Bem, o que significa isso? O que significa isso? Vai. Derivada parcial com relação a x significa o que mesmo, geometricamente? É a inclinação daquela reta tangente lá. Olha, tá positivo, hein? Tá crescendo. E esse aqui? Também tá positivo. Tá crescendo. Mas qual cresce mais rápido? Na direção x está crescendo mais rápido do que na direção y. Ficou claro? Que pergunta! Vamos pensar assim.
Vocês já tiveram a oportunidade de chegar em algum morro, subir montanha, fazer alguma trilha? Já tiveram alguma oportunidade assim? Ou vocês já foram nas dunas que tem ali em Salinas, Algodoal? Eu acho que vocês já perceberam que tem algumas dunas que, dependendo de como você vai subir, vai ser muito íngreme, certo? Você vai ter muita dificuldade para subir, porque está muito íngreme. Aí um outro colega pensa assim, para que eu vou me esforçar tanto assim? Se eu for por ali, eu posso até caminhar 1 quilômetro a mais, mas eu não vou nem perceber direito que estou subindo e eu vou chegar no mesmo lugar. Não é? É isso que nós estamos visualizando aqui nas contas. Que quando você olha para o gráfico de uma função, tem direção em que ela está crescendo muito rápido, mas tem direção que o crescimento é devagarinho. Ok? O que eu estou dizendo aqui para você é que na direção do eixo X, o crescimento é muito rápido. Na direção do eixo Y, também é rápido o crescimento, mas não tão quanto. Tudo bem? Tá? É como se aqui fosse uma rampa muito inclinada, essa aqui fosse uma rampa um pouco menos inclinada. Vai chegar no mesmo ponto, mas com inclinações distintas. Ficou claro? Tá? Tudo bem? Muito bem. Isso aí vai ser muito importante daqui a pouquinho, tá? Muito importante mesmo. Eu vou pular um pouquinho aqui os exemplos para poder trazer para vocês nosso próximo objeto de estudo, chamado de vetor gradiente, tá? Esse vetor gradiente ele vai ser muito importante para o nosso estudo daqui para frente, tá? O vetor gradiente ele vai nos dizer o seguinte, ele vai nos apontar, depois que você determina ele vai apontar exatamente a direção para onde a função tem a maior taxa de crescimento, tá? Você vai olhar para o gráfico da função, imagina que você tem só a capacidade de enxergar o gráfico localmente. Você está numa certa região. Aí você percebe, nessa região o gráfico se comporta como um paraboloide. Então ele deve ter um ponto de máximo aqui. Mas e se ele tiver um comportamento diferente fora dessa região que eu não estou enxergando? Ela pode estar explodindo, ou ela pode estar até caindo muito rápido. Tá? Pode estar acontecendo alguma coisa que eu não estou conseguindo visualizar. Quem vai te apontar isso é o vetor gradiente. O vetor gradiente ele vai estar apontando exatamente na direção de maior crescimento da função. Tá? As maiores variações do vetor gradiente vai estar apontando para lá. Tá bom? E daqui a pouco a gente vai mostrar uma relação para vocês entre as curvas de nível e o vetor gradiente. Tá? Você vai perceber que o vetor gradiente ele não é tangente às curvas de nível, mas sim ele é perpendicular às curvas de nível. Tá bom? Então, o vetor gradiente ele tem essa função de dar as informações de crescimento. Então, o vetor gradiente a gente vai definir assim, ó. Ou seja, f, uma função definida em um certo conjunto aberto de R2, que vai em R, o vetor que a gente vai usar essa notação aqui, tá bom? Essa notação no ponto xy, onde as coordenadas desse vetor vai ser o seguinte, a primeira coordenada vai ser a derivada parcial de f com relação a x, e a segunda coordenada vai ser a derivada parcial de f com relação a y. Esse vetor nós chamamos de vetor gradiente. Tá bom? Então, o vetor gradiente é aquele que a primeira entrada é a derivada parcial com relação a x. A segunda entrada é a derivada parcial com relação a y. Então, nota que esses treinos que nós estamos fazendo aqui para determinar as derivadas parciais com relação a x e y, o nosso intuito não é esse. A gente só está treinando para um algo maior. Tá? O primeiro algo maior é o vetor gradiente. Esse é o primeiro. Depois a gente vai querer definir o que é uma derivada direcional. Depois a gente vai querer definir também o que são derivadas parciais de ordem superior. E depois a gente vai atrás dos pontos máximos e mínimos.
Tá? Mas, por enquanto, isso aqui são treinos para que você possa saber manipular as variáveis. É só para isso. Ele não tem um ganho tão substancial. Isso aqui é para você saber fazer conta mesmo. A gente está treinando a fazer conta. O intuito é daqui para frente. Tá? Estamos te dando ferramentas para você saber aplicar as ferramentas para cá. Tá bom? Então, vamos lá. Olha o que foi que nós fizemos aqui. Eu te dei uma função, tá? Está aqui a função de duas variáveis. E pedi para você fazer o seguinte, olha. Calcula a derivada parcial nesse ponto. Parcial com relação a x, parcial com relação a y, nesse ponto. Nós fizemos as contas e achamos 16 e 8. Então, quer dizer que se eu perguntasse para você assim, qual é o vetor gradiente dessa função no ponto 2, 1? Qual é a sua resposta? A sua resposta é que o vetor gradiente da função f no ponto 2, 1 é o vetor 16, 8. Entenderam? Beleza? Então, o vetor 16, 8 está apontando exatamente a direção de maior crescimento dessa função. Beleza? Tá? Ficou claro isso? Então, é isso que nós queremos. Tá? Só que eu não podia iniciar a aula com isso. Mas o intuito principal é esse. Tá? Eu não podia chegar aqui na aula e dizer, vamos definir o que é o vetor gradiente. Vetor gradiente é derivada parcial com relação a x. Aí o que é derivada parcial? Entende? Então, por isso que eu precisei definir primeiro o que é uma derivada parcial. Agora que a gente já sabe fazer as manipulações, a gente aprofunda em vetor gradiente. Tá? Vamos para os exemplos. Vamos pegar a função. Exemplo, f de xy igual a x² e elevado a y. Eu quero que você calcule o vetor gradiente dessas funções. A segunda função, f de xy igual a x sobre y. A outra função, f de xy igual a x² logaritmo natural de y. Eu quero no ponto 3, 1. Tá? Vamos fazer esses exemplos. Olha, vamos atrás do vetor gradiente dessas funções. Tá? Só para a gente não se atrapalhar aqui, eu vou chamar esse aqui de h e esse aqui de g. Vamos lá, vetor gradiente da função f. Ele não pediu ponto, então é um ponto genérico. Tá? Então eu já sei que o vetor gradiente é a derivada parcial de f com relação a x em xy, derivada parcial de f com relação a y em xy. Tá? Então, o primeiro passo é calcular a derivada parcial de f com relação a x. Eu tive uma lembrança agora. Por isso que eu não lembrei no início da aula. A sua questão 2 ou a questão 3 é determinar o vetor gradiente. Tá? Então, te dou as funções lá e digo, determine qual é o vetor gradiente dessa função. É por isso que eu não estava lembrando. Então, pronto. Derivada parcial de f com relação a x. Deriva para mim isso aqui com relação a x. Dá o quê? 2x e elevado a y. Porque o e elevado a y fica como uma constante. Certo? Deriva agora com relação a y. Então, derivada parcial de f com relação a y no ponto xy é o quê? Derivar com relação a y dá o quê? Dá x² e elevado a y, certo? Porque a exponencial dá ela mesma, né? Então, é x² e elevado a y. Então, significa que o vetor gradiente da função f no ponto xy, ele nada mais é do que 2x
e elevado a y, x quadrado, e elevado a y. Esse é o vetor gradiente dessa função. Se quiseres saber o vetor gradiente em cada ponto, você me diz qual é o ponto que você quer. Nesse ponto, aí você vai lá e substitui, você vai achar exatamente quem é o seu vetor gradiente. Ficou claro? Tá? Muito bem. Agora, vamos pegar o vetor gradiente de H no ponto x, y. Já temos maturidade para ir direto? Já temos? Sem precisar fazer um por um, a gente já pode fazer direto? Vamos ver se a gente já pode? Quero o vetor gradiente da função h. Olha para a função h. Com relação a x, quem é a derivada dessa função? Com relação a x. 1 sobre y. Com relação a y. Menos x sobre y quadrado. Percebeu como está fácil a prova? Eu esqueci de desenhar um laço na prova. Era para ter desenhado um laço. Um laço de presente. Eu lhe garanto que essa prova vai ser melhor do que o presente do seu amigo invisível. Lhe garanto. Tá? Vamos lá. Terceira. Quero saber... Opa, isso aqui é da g, né? O gradiente da função g. Quem é o vetor gradiente da função g? Olha lá. Derivando g com relação a x, dá o quê? 2x log natural de y. E com relação a y, x quadrado vezes 1 sobre y, que é a mesma coisa que colocar o y aqui embaixo. Acabou. Não é fácil demais determinar o gradiente? É fácil demais. Fácil demais. Aí, entendendo que é uma derivada parcial, entendendo que é gradiente, você já começa a estar apto a participar de várias palestras da universidade. Porque qual é o problema das palestras que a gente vê dos pesquisadores? É que a gente não consegue entender a linguagem deles. O que eles falam, os termos que eles usam. E os termos que eles usam não é porque são termos difíceis, é porque a gente nunca viu, a gente nem sabe do que se trata. Tá? Então hoje, por exemplo, nós já falamos de derivadas parciais. Vocês não sabiam o que era, né? Já falei para vocês de vetor gradiente. Agora você já sabe. Você já sabe que é uma derivada parcial. Você já sabe que é um vetor gradiente. Daqui a pouco, você já vai saber o que significa o que é uma EDP. Que é uma equação diferencial parcial. Você já vai saber resolver algumas EDPs, tá? Algumas EDPs você já vai conseguir resolver. Você já vai saber o que é isso. Você já vai saber do que se trata. Daqui a pouco tu já vais saber o que é isso aqui. Laplaciano. Tu já vai saber do que se trata essas coisas, tá? Porque essas palavras, elas são muito utilizadas nas palestras, principalmente quando se envolve cálculo, tá? Daqui a pouco tu já vais entender o que é a equação do calor. Que você olha nos livros, principalmente de física, nos livros de elétrica, nos livros de civil, estuda muito a equação do calor. Tá? A equação do calor é fundamental para vocês. Que é para vocês poderem entender como é que os objetos, como é que as coisas se dilatam, como é que elas se contraem. Isso é de fundamental importância vocês estudarem a equação do calor. Tá? Então, tudo isso aqui são coisas que a gente vai abordar aqui. Tá bom? E se você for lendo já no Stuart, você já vai ver esses exemplos lá. E você já vai ter habilidade para conseguir... Você já tem ferramenta para compreender. Tá? Já tem ferramenta para isso. Tá bom? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho mais. Então eu posso retornar num exemplo aqui. Que afinal de contas, nós estamos falando aqui só de duas variáveis, né?
Então, não tem problema nenhum de nós irmos para 4 variáveis. Pronto. Essa função ela pega x, y, z, t e leva nessa conta. Tá bom? Então ela sai de R4 e vai para a reta. Beleza? Eu peço para você, calcula para mim aí as derivadas parciais dessa função. Bem, calcular as derivadas parciais dessa função é eu derivar essa função com relação a x, com relação a y, com relação a z, com relação a t. É simples também. Por que é simples? Porque se eu quero calcular isso com relação a h, aliás, calcular a derivada de h com relação a x no ponto x, y, z, t, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enxergar somente x como variável, o resto eu tenho que enxergar tudo como constante. Tá bom? Então, se eu vou enxergar só x como variável, quanto é a derivada? 2x, o resto tudo é constante. Continua. Y, cosseno, zt. Tudo bem? É assim que você tem que enxergar, tá? Eu quero derivar agora h com relação a y. X, y, z, t. Como é que vai ficar? Agora você enxerga o y como variável, o resto tudo é constante. Então, como que vai ficar? x². Aí a derivada do y é 1. Não preciso colocar, já que é uma multiplicação. Vai ficar cosseno z sobre t. Tá bom? Nota que essa derivada parcial não depende mais de x. Aliás, não depende mais de y. Tá? Então, a próxima variação dela em y é 0. Porque ela é constante para y. Tá? Derivada parcial de h com relação a z. Como é que vai ser? Aí você tem que enxergar x, y e t como constante. Então, esse aqui, constante, constante, o z está aqui dentro. Tá? Então, quanto é a derivada do cosseno z sobre t? Vai ficar x², concorda? Y menos seno de quê? Z sobre t vezes 1 sobre t. Tudo bem? Porque a derivada de z sobre t derivando em relação a z dá 1, né? E o t embaixo continua. Então, vou colocar o t bem aqui. Tudo bem? Tá? Agora, a derivada parcial de h com relação a t. X, y, z, t. Olha, x, y e z, tudo constante. Então, isso aqui continua. x², y. E agora? Como vai ficar? O t está bem aqui. Quanto é a derivada disso? Eu tenho que derivar o cosseno, certo? E depois eu derivo o que está lá dentro. Tudo bem? A derivada do cosseno é quanto? Menos seno. Então vai aparecer um menos aqui. Seno. Continua o que está lá. Z. T. Aí eu aplico a regra da cadeia. A derivada disso aqui com relação a t. Dá o quê? Dá menos. Então já cancela aquele menos lá que eu tinha colocado. Menos z sobre t², certo? Então vai aparecer um z, vou colocar o z bem aqui na frente, e vai aparecer um t². Tá? Pronto, essa é a derivada parcial de h com relação a t. Beleza? Tá bom? Então, essas são as derivadas parciais, tá? Muito bem. Então, já que nós temos tempo, né, por que não começar a aula de quarta? Porque terminou a aula de hoje, né? A gente começa a aula de quarta sem problema nenhum. Vamos para a aula de quarta. Vamos pensar. Olha, pega esse aqui. Pega essa. O
que foi que nós fizemos lá em cálculo 1, quando a gente pensou em derivadas, querendo buscar os pontos de máximos e mínimos? O que foi que nós fizemos? Nós fizemos assim. A gente calculava a derivada, certo? Calculava a derivada. E se a gente tivesse um ponto que a derivada dá zero, e se antes desse ponto fosse positivo e depois fosse negativo, era uma condição suficiente para a gente determinar se o ponto era de máximo ou mínimo, lembra? Da mesma forma, se trocasse os sinais de outro jeito. Muito bem. Esse era chamado de teste da primeira derivada. Lembra que a gente fez isso? O teste da segunda derivada era como? Se a derivada desse zero, a gente olhava para a segunda derivada, lembra? A gente calculava a segunda derivada. Se a segunda derivada fosse negativa naquele ponto, então o ponto era de máximo, porque o negativo significa que a concavidade está para baixo. Tá? Então o ponto era de máximo. Então quer dizer que lá em cálculo 1 nós íamos atrás da segunda derivada. Tem casos em que a segunda derivada dá zero. Aí você tem que ir atrás da terceira, ou da quarta, ou da quinta derivada e vai embora. Vocês ainda não se perguntaram se essas coisas não existem aqui? Já se perguntaram? Porque nós calculamos a derivada parcial com relação a x, né? Aí você pensa assim, bem, a restrição que nós fizemos aqui, no desenho que a gente pensou, você pega uma curva aqui, ela é vista como uma curva de cálculo 1, então você deriva ela com relação à variável dela. Em relação a x, por exemplo. Aí você pensa, bem, se ela é uma curva de cálculo 1, eu deveria pensar na segunda derivada dela, né? Na terceira derivada dela, na quarta derivada dela. Por que não, né? Então, é exatamente isso que a gente quer fazer agora. Então, vamos olhar para a função f de x, y, que é igual a x² e y. Eu quero pensar, vamos pegar na derivada primeiro, com relação a x, que a gente já sabe, que dá 2x e elevado a y. Vamos olhar para isso, só isso. Olhar para isso, se não tivesse escrito isso aqui, você enxergaria essa coisa aqui como uma função de duas variáveis, concorda? Se é uma função de duas variáveis, o que é que você gosta de fazer como função de duas variáveis? Você gosta assim. Você gosta de derivar ela com relação a x. Mas ele não é duas variáveis? Por que eu vou derivar só em relação a x? Eu posso derivar também em relação a y. Então, daí, nós definimos as derivadas de ordem superior. Tudo bem? A gente não quer mais só a primeira derivada. A gente quer mais que isso. Não é porque a gente quer saber, porque nós somos jovens ávidos pelo conceito, né? Pelo estudo, pela ciência, a gente quer avançar mais. Então, eu vou olhar para esse cara aqui e eu vou pensar assim, por que não derivar de novo? Tá? Então, eu vou querer derivar de novo. Mas olha só, então quer dizer que você quer derivar de novo com relação a x? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar a minha função, que é a minha função derivada. E como é que eu tenho que enxergar isso, então? A notação para isso é o seguinte, eu estou derivando pela segunda vez. Estou derivando pela segunda vez a mesma variável. Então, a notação que eu vou usar aqui vai ser a seguinte. Derivada parcial pela segunda vez da função f. Pela segunda vez a variável x. Tá bom? Então, essa vai ser a notação que a gente vai usar. Tudo bem? E se fosse derivar pela segunda vez, mas se fosse com relação a y, então, derivar pela segunda vez, só que agora em relação a y, aquela que eu já derivei em relação a x.
Então, o que nós vamos fazer, a notação que a gente vai usar é derivar pela segunda vez a função f. Tá bom? Só que agora eu estou derivando com relação a y, aquela que eu já derivei com relação a x. Beleza? Bonitinho, né? É bonitinho? É bonitinho. Então é só derivar pela segunda vez. É só uma questão de notação, tá? Porque na prática as coisas são simples demais. Observa como é simples. Eu vou deixar aqui a função. Deixa eu ver se eu não passo da hora. Falta 5 minutos. Deriva a função com relação a x. E a gente já sabe. Dá o quê? Dá o quê? Dá o quê? 2x e y. Certo? E se eu quiser derivar de novo com relação a x? Olha, eu quero derivar a função de novo com relação a x. Então eu tenho que olhar aquela que eu já derivei e vou derivar ela com relação a x. Vai dar o quê? A derivada disso é 2. Estou derivando em relação a x. 2e elevado a y. Tudo bem? Agora vamos lá. Pronto, já fiz a segunda derivada. E se eu quisesse fazer isso aqui? Eu quero derivar com relação a y aquela que eu já derivei com relação a x. Eu quero fazer isso. Eu quero derivar com relação a y aquilo que eu já derivei com relação a x. O que foi que eu derivei com relação a x? Está aqui. Agora eu quero derivar ela com relação a y. Quanto é a derivada disso? Com relação a y? Não é ela mesma? É ela mesma. Não é bonitão demais? É muito bonitão esse negócio. Agora a gente vai chegar numa igualdade muito, mas muito legal. Presta atenção, presta atenção. Eu vou pegar agora a função e vou derivar com relação a y. Derivando com relação a y, essa função dá o quê? Vai. Com relação a y. Isso aqui não é constante? Então dá ela mesma. Certo? Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou derivar com relação a y aquela que eu já derivei com relação a y. Vai dar o quê? Vai dar a mesma coisa. Agora eu vou derivar com relação a x aquela que eu derivei com relação a y. Vou derivar essa agora com relação a y. Dá o quê? Aliás, com relação a x. Vai dar 2x e elevado a y. Aí, tu vai fazer um negócio aqui assim, ó. Aí tu vai olhar para cá aqui assim, ó. Não é lindão o negócio? É lindão, porque se tu deriva primeiro com relação a x, depois em relação a y, deu uma coisa. Aí você diz, não, e se eu fizesse ao contrário? Eu derivasse primeiro com relação a y, depois em relação a x. Mas olha o negócio. É igualzinho? Aí a pergunta, será que é sempre válido? Eu não sei. É porque é assunto da próxima aula, senão vai acabar a próxima aula. Talvez. Tá bom? Então, a gente vai estar trabalhando com isso na nossa próxima aula, que são as derivadas de ordem superior, tá? E lá
a gente vai falar um pouquinho de Laplaciano, tá bom? A gente vai resolver algumas equaçõezinhas, entre elas as equações de Laplaciano. A gente vai resolver algumas EDPs, tá? EDPs simples, claro, né? EDPs simples que envolvem as derivadas parciais e ficar treinando vocês para pensar exatamente o que é que a gente quer aqui em cálculo, tá bom? Tentando lembrar, não lembro mesmo o que foi que eu coloquei na última questão da prova. Não lembro. Eu lembro que a segunda é gradiente. Ah, eu acho que é uma EDP. Acho que foi uma EDP. Foi uma EDP. Eu coloquei uma EDP. Terceira questão, é uma EDP. Uma EDP basicamente é uma equação que envolve derivadas parciais e você tem que verificar que uma certa função satisfaz essa equação. Foi isso que eu coloquei. É isso, lembrei agora. Tá bom? Então, pessoal, bom descanso, bons estudos para vocês até quarta.